bem com vocês? Espero que sim! Então, hoje eu vim trazer um novo quadro que a gente está criando aqui pro canal, que é Otaku Time, que vai ser a hora do mangá, do anime e todas essas coisas voltadas para desenhos japoneses, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito. O Diego também é um grande fã e ele já viu tudo que vocês pensarem e já leu também. Então nós decidimos abrir esse quadro para quem também é fã e principalmente para os meninos que assistem o canal aqui, até porque a maioria das pessoas que gostam de animes e tudo geralmente são homens. Então eu espero que agrade aos meninos que acompanham aqui o canal e as meninas também que gostam desses assuntos assim como eu. Vou falar sobre os mangás de algumas histórias que eu sigo e posteriormente fazer o comparativo entre o anime e o mangá daqueles que tem. Então, vamos lá! Para abrir o quadro de hoje, eu vou falar sobre One Piece, que é um anime bem extenso, já tem vários episódios, mais de 15 anos, e o seu mangá é maior ainda, já beirando os 1000 capítulos. Então, vamos lá! Para quem não conhece One Piece, é isso daqui. Que aqui em casa nós temos não só miniaturas, mas também alguns databooks, que são esses daqui, que eu mostrei para vocês no book haul. Livros de informações que datam coisas, principalmente sobre os personagens que aparecem. Então, para nós entendermos melhor, antes de entrar na história, One Piece, ele é um mangá sobre piratas, tecnicamente. Todos estão na era dos piratas em busca de um tesouro específico que é o One Piece. Nessa história surge então um jovem que quer se tornar o rei dos piratas, porque quem encontrar esse tesouro será o rei dos piratas. Então, toda a história do One Piece é esse jovem tentando se tornar o rei dos piratas. O primeiro capítulo começa com um pirata sendo morto, que no caso é o Gold Roger. Era o rei dos piratas e ele que deixou o One Piece. Então, no momento da sua morte, ele fala que quem encontrar esse tesouro será o rei dos piratas. Surge então a Era dos Piratas, pois todos os piratas ficam sabendo disso e vão então em busca desse tesouro. Depois disso, nós vemos então o pequeno Luffy, que é o nosso personagem principal, o garotinho que eu disse que quer se tornar o rei dos piratas. Ele mora numa pequena vila onde há mais de um ano uma tripulação pirata está ancorada ali, tem como base ali, que é no caso a tripulação do Sanches, que é um grande pirata. E Luffy, ele é criança, um badeco lá, então ele fica sempre importunando o Sanches para se tornar um pirata, para deixar ele com ele, mas não deixa porque é perigoso e tudo. E ao decorrer deste capítulo, nós conhecemos um pouco mais sobre o Luffy, porque o Luffy, ele é uma pessoa extremamente emotiva, sem noção e que faz as coisas na telha sem pensar nas consequências. Então, desde o primeiro capítulo a gente já percebe isso devido às ações dele. E em cada capítulo praticamente nós conhecemos novos personagens, novos vilões e etc. Nesse nós conhecemos o Iguna, que é o líder dos bandoleiros, e ele já chega meio que caçando briga com o Sanches. Só que não faz nada e o Luffy fica revoltado, então o Luffy toma as dores por si e ele causa problema. E confusão vai, confusão vem. Pra salvar o Luffy, o Sanches acaba perdendo um braço e o Luffy fica, né, desnorteado e tudo. E como recompensa, ele ganha o chapéu do Sanches, que é esse chapéu. O chapéu que o Luffy sempre está, foi dado com a promessa de que quando o Luffy se tornar o rei dos piratas, que ele então devolva para ele. Então esse ato faz com que o Luffy tenha mais ainda vontade e forças para se tornar o rei dos piratas, porque até então ele é criança, ele é fraco, não sabe nada. E para completar a desgraça do menino, ele comeu uma Akuma no Mi, que Akuma no Mi são os tesouros do mar. Cada uma dá um certo poder. No caso do Luffy, ele comeu a Akuma no Mi, que dá o poder de borracha. Ou seja, o corpo dele é todo elástico e ele não sabia disso, ele comeu pensando que era uma sobremesa. Portanto, ele não pode nadar. Agora pensa um pirata que não sabe nadar, não sabe e não pode nadar. Mas isso não impede que ele continue sonhando e o capítulo acaba com ele, então, partindo num barquinho minúsculo, depois de 10 anos, buscar novas pessoas para entrar na sua tripulação, para eles poderem então ir em busca do One Piece.
Partindo então para o segundo capítulo, nós vemos mais ainda quanto o Luffy é imprudente e espontâneo. Tipo assim, deu a louca, vai lá e faz. Nesse caso, ele partiu num barco no mar, sem poder nadar, né? E o que acontece? Como sempre não poderia faltar, ele se mete numa enroscada então, que o barquinho dele vai parar no redemoinho. Para se salvar, então, a geniosa ideia de entrar dentro de um barril e ser levado para o mar. Ele, então, é encontrado por uma tripulação de outros piratas, os piratas do bando da pirata Álvida. E quem encontra é um garotinho chamado Kobe. Ele não é um pirata, mas ele é forçado a trabalhar para essa mulher, que inclusive o coitadinho quer ser marinheiro. E os marinheiros capturam os piratas. E ele tá trabalhando forçadamente para um pirata, né? Que coisa, não? E nesse vai e vem, Luffy e ele acabam se conhecendo e batendo papo. Nisso acontecem duas coisas. Primeiro, a força de vontade de Luffy acaba influenciando o Kobe. O Kobe era uma criança muito medrosa. E vendo então a persistência do Luffy de se tornar o rei dos piratas, independente de qualquer circunstância, ele acaba captando isso pra ele e se decidindo correr atrás de seus sonhos, que é se tornar um marinheiro. E segundo, o Luffy acaba libertando o Kobe dessa malvada pirata e, como sempre, dá um surupapo nela, né? Porque ele é muito forte. Partimos então para o capítulo 3, que é quando eles vão atrás do Roronoa Zoro. Mas todo mundo fala só de Zoro. E tem a fama de ser muito malvado, caçador de piratas e tudo. Como o Luffy está procurando pessoas para sua tripulação, ele precisa de pessoas fortes, determinadas, para conseguir ir atrás do One Piece, porque não vai ser uma jornada fácil. Então ele decide ir atrás do Zoro. Ele fala que o Zoro é a pessoa ideal, devido a toda essa fama que ele tem. Só que como se não bastasse o Zoro já ter essa fama, o Zoro está preso num forte da marinha. Então ele tem a bendita ideia de ir lá salvar o Zoro. E é engraçado que a cada capítulo a gente vai vendo um pouquinho mais de Luffy e vai rindo pra caramba, porque ele é uma pessoa totalmente desinteressada com as coisas importantes. Ele só se importa com o que ele quer. O Kobe tá lá falando várias coisas importantes, que ele precisa aprender navegação, porque o menino não sabe nadar e também não entende nada de navegação. Ou seja, é um pirata perdido no meio do mar, né? E aí ele tá e vira assim, tá bom, vamos comer. Porque, afinal de contas, comer é muito mais importante do que se encontrar, né? Mas enfim, como eles vão para a marinha, a gente conhece alguns personagens de lá. Um deles é o Elmepo, que é o filho do capitão da marinha, que na verdade é uma pessoa posuda que só tem nome e fica usando seu pai para conseguir seus objetivos. E conversa vai, conversa vem, coisas acontecem e desacontecem. Luffy acaba, como sempre, tomando as dores dos outros e dá um surupapo no Elmepo. E isso não vai ser legal, porque ele vai correr atrás do pai dele e aí a coisa vai ficar feia. E aí que nós entramos no capítulo 4. Elmepo fica pé da vida, mas o Luffy não tá nem aí, porque o Luffy tem apenas um objetivo, que é tirar o Zoro dali e ir embora pra sua tripulação correr atrás do One Piece. Ele não quer perder tempo com essas pessoas, tipo ele. Só que nós temos uma coisinha. O Zoro, ele não quer entrar pra tripulação do Luffy, porque ele já tem os seus objetivos da vida, mas o Luffy não tá nem aí. O Zoro tá lá preso, né, no meio do campo lá de execução, e o Luffy tá lá tipo, mano, não quero saber se você não quer entrar, você vai entrar pra minha tripulação e eu vou te tirar daí agora. Então, ele vai atrás das espadas, porque o Zoro, ele luta com espada. Vou pegar suas espadas e você vem comigo então, tá bom? Tá bom. Mas ele não espera a resposta do Zoro, ele simplesmente tá se lixando pra ele e vai lá. Só que pra isso, ele precisa invadir o forte da marinha, onde está o Capitão Morgan, que é o chefe daquele forte. E ele é chamado de braço de aço porque ele tem, gente, tem um machado como braço. Os personagens desse mangá são ótimos, porque todos eles têm umas coisas inéditas, né? E ele já é um homem que não se importa com nada, muito menos com seu filho, ele só quer saber de poder e de ser respeitado ali no meio dos marinheiros. E o que acontece? O filho dele tava lá reclamando, ele não tava nem aí pro filho dele. Até que o abençoado do Luffy faz merda e mexe diretamente com o Capitão Morgan. Aí sim, ele fica pé da vida e vai atrás do Luffy. E assim nós entramos no capítulo 5. Sem ligar para o desastre que ele acabou de fazer no capítulo 4, ele não tá nem aí, continua procurando a espada do Zoro, porque a única coisa que ele quer é sair dali. E enquanto ele tá procurando essas espadas, o Kobe tá lá conversando com o Zoro, tentando convencê-lo a sair dali. E os dois acabam se metendo numa grande enrascada, porque então os marinheiros vão atrás dos dois pra querer matar e tal, pá. Tá todo mundo lascado na vida. E é nesse momento que nós temos um flashback, nós vamos conhecer e entender a história do Zoro, de uma promessa que ele fez, que é se tornar o melhor espadachim do mundo. Nós vamos saber por quê
e como tudo aconteceu quando ele era criança e tudo, tem relação com a amiguinha que ele teve lá e pá. E os dois estão lá nessa enrascada, o Luffy vê, então consegue encontrar a espada, ele salva eles, e no que ele salva eles, o resto da marinha e também o Zoro vê o seu poder de borracha, né, de elasticidade do corpo, e então o Zoro decide entrar para o seu bando, porque afinal de contas já não adianta mais mesmo, ele já é conhecido como o mal, e ele decide ir com ele, mas também para alcançar os seus próprios objetivos, não apenas o do Luffy.